Amados a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando com vocês aqui no canal da Teológica para apresentar essa obra aqui que foi a pedido de um inscrito, já estava também no alvo também, e para antecipar o pedido do irmão, trazendo para vocês aqui essa obra belíssima, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, uma história da religião de Israel na perspectiva bíblico-teológica. Tá? Isso aqui do Antonius Gruneweg, e é da parceria aqui da editora Teológica com a Edições Loyola, tá? Antes de começar a apresentar o sumário aqui, fazer esse review para vocês, dar aquele like, aquela curtida no canal, não se esqueça de se inscrever, você que não é inscrito, passe por aqui e marque com a sua presença, ok? E ajude a gente a divulgar o nosso trabalho sempre nas redes sociais, nos grupos, no Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, ok? E não se esqueça, aperte o sininho das notificações. Vai abrir as 3 abas, a primeira opção todas você vai apertar para você não perder nenhum conteúdo no canal. Vamos lá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera para facilitar vocês aqui a visualização da obra. Depois eu vou mostrar para vocês quantas páginas tem. Tá? Lembrando aqui que a Teológica é uma editora que já não existe mais, né? Ela fechou, e de cunho praticamente protestante. Trabalha com muitos autores alemães, até teologia liberal também, uma pesquisa bem teológica. E a Loyola é uma editora católica, então nessa parceria é como se fosse a Paulus com a Academia Cristã, né? Deixa eu apresentar para vocês aqui o sumário. Se ficar longe, vocês dão uma pausa, tá bom? Vou falando não muito devagar, para o vídeo não ficar longo. Você tem um sumário aqui, ó. Capítulo 1. Considerações preliminares sobre a história da pesquisa hermenêutica. Esquematização introdutória do problema. Da teologia bíblica à história da religião de Israel. Propostas mais recentes da teologia do Antigo Testamento. Você tem a conclusão do Antigo Testamento como disciplina histórica, a história da religião de Israel. Capítulo 2. A religião do Antigo Oriente com a atenção especial à religião cananeia. Vamos aqui, ó. Capítulo 3. A época pré-israelita, aproximadamente 1400 a 1200 a.C., a religião dos patriarcas. Capítulo 4. O surgimento dos principais temas religiosos no período proto-israelita. Orientação introdutória, a tradição do Êxodo, a tradição do Sinai, teofania, aliança, lei e nome de Yahvé. Capítulo 5. A religião de Israel na época da federação tribal. Israel e El, Israel e Yahvé, arca e tabernáculo de Yahvé, síntese. Você tem capítulo 6, inovações religiosas na época da existência estatal, o problema religioso do Estado, a realeza de Deus, Jerusalém, a cidade de Deus, o templo, sacerdotes, culto sacrificial, ou sacrificial no caso, e festas, a realeza de Yahvé, criação e caos, o culto fora de Jerusalém, historiografia teológica e sabedoria. Vamos aqui agora para o capítulo 7. O grande profetismo da época do reinado, história prévia e inicial do profetismo, o fenômeno do profetismo especificamente israelita, os grandes profetas do período pré-exílico. Capítulo 8. O exílio babilônico, o câmbio religioso na época do exílio, crise, unificação e recomeço. Vamos dar uma olhadinha, fazer uma leitura rápida aqui. O livro de Ezequiel, o profetismo de Deutero e Isaías, que todo mundo sabe, né? Todo mundo não, né? Algumas pessoas sabem que os acadêmicos dividem ali que o livro de Isaías foi escrito por 3 Isaías, né? No caso, Trito Isaías. Capítulo 9. A restauração de Jerusalém e seus profetas. Ageu e Zacarias, o deuteronomismo. Capítulo 10. O período pós-exílico tardio. As reformas de Esdras e Neemias, o escrito sacerdotal, a teologia cronista, a sabedoria tardia e sua crise, escatologia e apocalipsismo. Você tem aqui índice de autores, referências temáticas, referências bíblicas. Uma obra aqui de 359 páginas, né? Não é grande, mas uma obra que precisa de um pouquinho de paciência para a sua leitura, né? Não é leitura difícil. Vamos dar uma olhadinha aqui, irmãos. 285, o exílio babilônico, aqui no capítulo 8. Obra que merece, sem dúvida, um destaque na sua biblioteca. Parece um pouquinho com a história de religião de Israel, né, do George Forer, que também tem aqui review no canal. Vamos lá, 285. Aqui, ó.
Chegamos no capítulo 8. Ó, sobre o exílio, né? Crise, unificação e recomeço. Pode-se entender facilmente que o exílio representou a grande crise para a religião de Israel, a maior até a destruição de Jerusalém em 70 d.C. por Tito. A perda do Estado, da realeza e para a elite exilada da terra, do templo e do Sião não apenas significou uma pesada catástrofe nacional, mas, para dizê-lo com Gerhard von Rad, né, a perda de praticamente todos os importantes dados religiosos de salvação. Estes, afinal, eram a terra dada por Javé, a realeza davídica, instituída por ele. Aqui. A cidade de Deus, Jerusalém, o Sião protegido por ele, o templo de Javé, onde ele próprio sempre de novo se tornava presente, ainda que não habitasse nele. A crise nacional questionava a religião tradicional em quase todos os seus aspectos. Novamente, não se pode explicar com uma resposta genérica como Israel reagiu a isso. Aqui, ó. Atestam-se as mais diversas reações, outras podem ser inferidas sem dificuldade. A ruína quase total das tradições religiosas e sua força abrigadora, protetora, tinha de significar para muitos o fim dessa religião. De acordo com opiniões antigas, na verdade, a derrota de um povo equivale à inferioridade dos deuses nacionais. Logo, cabe servir aos deuses vitoriosos e venerá-los. É certo que tanto entre os remanescentes na terra, né, que ficaram em Jerusalém, no caso de Jeremias que ficou, como entre os exilados, muitos tiraram essas consequências, separando-se da aliança religiosa de Israel. Isso nós vemos um exemplo ali quando a passagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, que todos se curvaram, né, para Nabucodonosor ali, a sua estátua, e eles não, para manter realmente os dados da sua fidelidade para com Deus. Aqui, ó, logo cabe servir aos deuses, aqui já lemos, né, consequências. Aqui, ó, afinal, essa era praticamente uma atitude normal, ou seja, os perdedores se curvavam aos deuses dos vitoriosos. Outros se lamentaram, acusando a Javé, ou também localizaram a causa da desgraça na ira justa de Javé sobre seu povo. É o que atestam os hinos de lamentação popular nos Salmos 60, 74. 74 aqui é o salmo do salmista, né? Esqueci, agora me perdi o nome dele aqui agora. Onde realmente vai falar sobre lamentações, por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Asaf, lembrei, isso mesmo. Esse Salmo 74 aqui ele é fortíssimo, que ele vai falar justamente assim, a sua indignação perante a queda de Israel para um povo, né, onde Israel sai exilado. Onde estava Deus nessa hora? Por que os ímpios se alegram disso? Assim, são um salmo de lamentação, de profunda tristeza pela derrota, né, pelo exílio. 123, Isaías 63, 15 ao 64 e o 25, ou as chamadas lamentações de Jeremias, né, que vai falar sobre isso. 5 hinos que mais tarde aqui, ó, foram utilizados liturgicamente na sinagoga no dia em memória da destruição de Jerusalém. Trata-se de hinos e oração provavelmente destinados para cultos de lamentação em Jerusalém nos anos após 587, que foi o exílio. Visavam tirar a congregação de dúvidas e desespero e instruir para uma nova oração. Igualmente ensinavam que os profetas de salvação precedentes não passavam de sedutores maus que desse modo suscitaram a desgraça. É uma questão que nós vemos na Bíblia, né, onde os profetas se apresentavam aos reis, apresentavam o oráculo, a profecia, e muitos, quando falavam contra que Israel iria cair, que seria exilado, um povo inimigo levaria Israel, os reis não acreditavam essa profecia, né? Zombavam. Isso aconteceu com Jeremias. Aqui se evidencia uma reavaliação antiga do profetismo pré-exílico da desgraça até Jeremias. Foi por causa de Jeremias, né, o último que profetizou, no caso o único ali que profetizou a ruína de Israel, e que realmente aconteceu. Esse tipo de profecia, em grande medida rejeitada a seu tempo, como falei, a profecia de Jeremias, ou pelo menos não conseguiu influenciar de modo decisivo o clima intelectual, ou seja, eles não mudaram por causa da profecia de Jeremias. Teve que acontecer para ver que Jeremias era o único que estava profetizando o correto, falando pela boca de Deus. Permanecendo por isso um fenômeno marginal, agora passa a acontecer uma transformação na apreciação e valoração, ou seja, depois do exílio, o profetismo de Israel foi valorizado.
que levará à canonização do grande profetismo. Essa compacta mensagem de desgraça pôde agora ser considerada cumprida, e justamente isso possibilitou a superação do acontecido pela fé e sua compreensão teológica. A catástrofe é o juízo anunciado por Javé através de seus profetas. Lindíssimo, né? Essa parte aqui, quando vai falar sobre profetismo de Israel, é profunda. Então tem outras coisas aqui que o autor vai abordar, tá? Vai falar sobre vários tópicos aqui em relação à religião de Israel, sobre a questão social de Israel, a questão dos estrangeiros em Israel. Muito interessante, irmãos. Deixando um pouco para vocês aqui, para vocês ficarem um pouquinho com água na boca, porque a obra tem muito mais coisas, tá, para oferecer. E sem dúvida é mais uma obra fantástica para quem quer conhecer um pouco de Bíblia hebraica, sobre cultura de Israel, sobre a teologia bíblica do Antigo Testamento, tá bom, irmãos? Deixa aqui mais uma dica para vocês, tá aí, ó. Antonius Guneweg, Teologia Bíblica do Antigo Testamento, da Teológica e Edições Loyola, ok? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.